Acho que agora tá gravando. Bom, esperar alguns irmãos chegar aqui para dizer se tá tudo ok, se tá ok o áudio, se tá para me ouvir direito. E aí a gente começa, né, com a live de hoje, falar um pouquinho da verdade do reino, né, verdade do nosso Pai, que foi oculta aí até agora, né, até pouco tempo atrás, e desmascarar um pouquinho aí, né, toda a mentira que o sistema religioso vem colocando na cabeça das pessoas. Se os irmãos que estiverem chegando aí, me diz se dá para ouvir direitinho, diz se tá tudo ok, para dar continuidade aqui. Bom, acho que tá tudo ok, né? Vamos começar a falar aqui um pouquinho. Irmãos, eu acho que os irmãos que já estão aqui nos grupos e no Face, que me conhecem um pouco, sabem que eu não gosto de ficar me expondo, né? E até tenho um canal no YouTube, mas não faço questão de aparecer. O que importa é a verdade que está sendo passada, né? E pela timidez também não gosto muito de ficar me expondo. Mas enfim, houve uma necessidade muito grande. A gente sabe que é necessário levar a verdade adiante, né? E muitas vezes quando a gente leva essa verdade adiante pessoalmente, as pessoas elas não acreditam, elas acham que a gente está tentando tirar elas da religião delas, né? Elas nos olham de outra forma, com outros olhos, né? Então eu resolvi fazer essa live agora aqui para ver se de repente pela live eu consiga me expressar melhor, né? Eu consiga mostrar um pouquinho aí do que às vezes outra hora pessoalmente eu não consegui, né? A gente, quando passa a verdade do Pai para as pessoas, a gente perde muita amizade, né? Pessoas que se diziam, né, entre aspas, amigos, hoje nos veem como o seu maior inimigo, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que isso ia acontecer, né? A gente sabe que aqueles que professam a verdade, eles são vistos com outros olhos, né? Como diz a passagem, o mundo ama o que é do mundo. Como a gente não é desse mundo, né? A gente está aqui professando a verdade como os apóstolos fizeram, os profetas, o Messias, próprio Messias, né? Outras pessoas vieram e fizeram isso, elas foram vistas, mal vistas, né? E assim elas também não tinham amizade, também não tinham pessoas próximas que pudessem contar. E é normal, porque é aquele negócio que eu estava falando no início. A gente não é desse mundo, né? O nosso reino não é daqui. Então o mundo não ama o que não é daqui. O mundo ama simplesmente o que é do mundo. Então fica bem claro. Irmãos, eu queria muito passar aqui para os irmãos algo que de início aconteceu comigo e as pessoas até hoje não conseguem entender, sabe? Quando eu saí da religião, eu não saí porque simplesmente eu me rebelei contra o pastor ou porque eu me rebelei contra a doutrina que estava lá, né?
na época eu saí porque eu via muita coisa errada, muita mentira. E não é mentira que a gente vê acontecer, em cada templo existe uma mentira diferente. O que eu quero dizer são coisas que aconteciam dentro do templo que iam contra os ensinamentos do nosso Salvador. Né? Uma delas, que eu vou até citar agora, que as pessoas não conseguem entender quando eu falo, é sobre a oração. Se o nosso Salvador ele ensinou em Mateus 6, né? Ele ensinou a gente que a gente, quando quiser falar com o Pai, a gente tem que ir no nosso quarto, fechar a porta, falar com Ele no secreto. Quando diz entrar no seu quarto, fechar a porta, ele não está falando de um quarto físico, né? Até porque muitas pessoas hoje não têm um quarto. Cadê as pessoas que moram nas ruas, moram debaixo de uma ponte? Elas também sentem a necessidade de conversar com o Pai, ainda que elas não saibam da verdade, muitas delas. Como que elas fazem? O quarto que o Messias se referia era os nossos aposentos, a nossa mente, o nosso entendimento. Esse é o quarto. E ele fala nesse mesmo capítulo que aqueles que fazem ao contrário são hipócritas, né? Eles gostam de muito aparecer, né? Gostam de elogios, lisonjas, né? Então, por aí eu já vi essa diferença muito grande. E eu cheguei a perguntar para um líder de onde eu estava na época, por quê? Que se o Salvador estava ensinando a gente daquele jeito, por que quando a gente entra numa religião ensina ao contrário? Né? E aquilo ficava batendo muito na minha mente. Eu ficava pensando, caramba, mas tem alguma coisa errada e ninguém quer falar. E a partir disso eu comecei a buscar mais, sabe? Do jeito que estava mostrando lá, buscar mais. E a verdade chegou até mim. Irmãos, tem uma outra passagem que o nosso Salvador ele fala assim, que aquele que bater na porta, ele vai abrir, né? E se você está buscando, você vai encontrar. Eu posso dizer que foi o meu caso e de vários outros irmãos que eu conheço, que estão aqui agora, e que buscaram, né? Buscaram e encontraram a verdade. Se a gente fica num sistema religioso acomodado, né, só se alimentando do que é dado lá dentro, a verdade não vai chegar até você. Porque você não busca, você se acomodou, entende? E como eu busquei essa verdade, através das coisas que eu estava vendo errada lá dentro, que ia contra o que estava escrito do ensinamento do nosso Salvador, essa verdade chegou até mim, entende? E isso eu quero passar para os irmãos que estão chegando aqui agora, que ainda não conhecem, que estão presos no sistema religioso, que busquem a verdade. Busquem, não fiquem só no que vocês escutam. O mundo, meus irmãos, o mundo é do maligno, entende? Quando a gente fala que o mundo é do maligno, a gente lembra daquela passagem lá de Apocalipse, onde diz que Satanás, o acusador, né, ele foi precipitado. E para onde ele foi precipitado? Não foi para essa terra? Então, meus irmãos, essa terra ela foi dada ao maligno, é dele. E as pessoas elas não conseguem entender que tudo que ele faz aqui é para o nosso mal, não é para o nosso bem. A princípio pode até parecer que seja para o bem, mas não se enganem. O diabo ele veio para enganar. E ele engana muitas pessoas até o dia de hoje, né? Então, o que ele ia fazer? Será mesmo que ele ia permitir que as pessoas conhecessem a verdade assim tão facilmente dentro das religiões e se libertassem?
Não, né, meus irmãos? Lógico que não. O mundo é do maligno, lembrem. Quando a gente fala o mundo, a gente está incluindo todas as coisas desse mundo. Política, religião, né? Economia, várias outras coisas. Tudo é dele. E o Pai não vai interferir. A não ser que você busque, como eu falei, busque a verdade. E aí a verdade chega até você. E aí é que você começa a se libertar. Então, assim, quando eu encontrei essa verdade, eu não consegui mais voltar para o sistema religioso. Aquilo tudo estava assim como que eu posso dizer? Estava me deixando com nojo. A palavra certa é nojo de tudo que eu via lá, né? E eu não conseguia mais entrar naquele lugar. E nem fazer parte de nada do que viesse dali. Né? Porque eu entendi claramente que se eu fizesse parte de qualquer coisa que viesse dali, eu estaria sendo cúmplice de toda aquela mentirada, de tudo aquilo que estava sendo feito errado. E eu não quero. Eu não quero desagradar o meu pai, eu não quero desagradar em nenhum momento tudo que foi deixado pelo nosso Messias para ele nos ajudar, nos libertar. Eu não quero virar as costas para isso. Então, assim, irmãos, a passagem de João 10 é bem clara para quem ainda está dentro das religiões. O nosso Salvador, Messias, eu falo Messias, por quê? Porque Messias significa ungido, o único ungido do nosso Pai. Né? Não é que nem o sistema religioso ensina que qualquer pessoa pode ser ungida. Não é bem assim. Né? Por aí, olha, é outra mentira. E a gente chama ele de Messias por isso. A gente não sabe o nome dele ainda. Quando ele esteve aqui na Terra, ele não se chamou Jesus como a religião ensina. Ele se chamou Emanuel. Isso está comprovado em Isaías, no capítulo 7, no verso 14. E se você for lá em Mateus 1:23, você vai tirar a prova do que o nosso profeta disse. Né? É Emanuel, que significa Pai conosco, e não Deus conosco, como a religião ensinou também. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque muitos não sabem, muitos que estão dentro das religiões têm a Bíblia por sagrada, e não sabem que esse livro ele foi adulterado, ele foi todo mexido, né? Por conta disso, por não saber disso, as pessoas acabam tendo esse livro por sagrado e acreditando em tudo que está escrito lá, né? Sem buscar o conhecimento, sem buscar a verdade, né? Acreditam cegamente naquele líder que está lá dentro te falando tudo errado, tudo mentiroso, né? E esquece até daquela parte onde o Messias diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo abismo. De quem será ele estava falando? Vocês já pararam para pensar? Pois é. Como eu estava dizendo, lá em João 10, o Messias ele diz assim, que ele é o pastor verdadeiro, né? Só existe ele como pastor. Os outros são mercenários, são usurpadores, né? Usurpam um título que não é deles. E ali mesmo, em João 10, ele ainda diz assim, que ele entra pela porta do aprisco, que seria os templos de pedra, né? E ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Aquela ovelha, lógico, que está buscando a verdade, que está começando a se despertar, ela vai ouvir a voz do bom pastor. E ela vai seguir. Né? E aí ele se põe na frente dela e o guia, tirando ela dali de dentro daquele aprisco. Né? Por quê? Porque foi para a liberdade que ele veio, para nos libertar, né?
Não foi para nos prender em gaiolas. E quando eu li isso, irmãos, foi um pouco depois que eu comecei a perceber os erros, né? As contradições e tudo. Quando eu li isso, eu vi que eu estava certa. Eu não estava errada de sair do sistema religioso. Hoje eu tento passar, hoje não, desde que aconteceu isso, eu tento passar para algumas pessoas que ainda estavam dentro do mesmo lugar. E essas pessoas, umas viraram a cara, outras me xingaram, outras, hoje, quando me veem na rua, elas atravessam para o outro lado para não ter que olhar para mim e me cumprimentar, né? E continuam presas. Eu não digo no mesmo lugar, mas presas na religião. E hoje eu queria mostrar um pouquinho mais para essas pessoas, se elas puderem, tiverem aí, né, a chance de assistir o vídeo, que esse Deus que elas tanto buscam, que elas tanto adoram, né, e esperam coisas dentro da religião, dentro do sistema, não é o nosso Pai. E esse Jesus que elas também buscam lá dentro e entregam até a sua vida a Ele, também não é o nosso Salvador. O que essas pessoas precisam entender é que a Bíblia, o livro Bíblia, como eu disse, foi adulterado. E ali, 90% dele são histórias de anjos caídos. Lembra quando eu falei que Satanás foi precipitado e que o mundo é dele? Lembra? Pois é. Satanás foi precipitado, o mundo foi dado a ele. E o que ele achou que deveria fazer? De repente ele quis fazer um livro, né? Onde ele ia juntar a história dos anjos caídos, que foi 1/3 dos anjos que ele trouxe com ele, e misturar com 10% da verdade, das escrituras verdadeiras, que é a história do Pai e do Messias. Satanás fez isso, né? Ele misturou, deixou o livro morno e deixou o livro de uma maneira que as pessoas ficassem, como que seria a palavra certa? Ficassem enganadas, ficassem desentendidas, vamos dizer assim, né? Elas iriam ler, mas nunca iam compreender o que estava ali. E ainda tem mais, meus irmãos. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ele e os outros anjos caídos. Né? O nosso irmão Paulo diz isso em Coríntios. Se não me engano é 2 Coríntios que está escrito isso. Que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar a humanidade. Essas aparições que pessoas dizem, eu vi Jesus, eu vi um anjo, eu vi isso, vi aquilo, falou comigo. Não se engane, irmãos. Paulo já estava dizendo aí, né? Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar a humanidade. Ele se passa pelo nosso Pai. Né? Muitas vezes ele está se passando pelo nosso Pai para as pessoas acreditarem que ele realmente é o Deus, né? O Deus verdadeiro, o Pai, Criador do céu e da terra, para essas pessoas que acreditarem, se apegarem a ele. Olha aonde ele chegou. Né? Dentro das religiões falam muito, nossa, Satanás é astuto e não sei o quê. Mas falam por falar, porque não chegam a raciocinar por que Satanás é astuto. Então é isso que as pessoas precisam raciocinar, precisam pensar. Né? Por que ele é astuto? Como assim? O que ele faz? O que ele fez? Vamos procurar saber. O Messias disse assim: conhecereis as árvores pelos seus frutos. Como que a gente conhece uma árvore pelo seu fruto? Vamos levar lá para os profetas.
né? Até o próprio Deus Israel na Bíblia. Matou, não provém do nosso pai. Roubou, não provém do nosso pai. Descumpriu qualquer um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, eu estou falando, que são os mandamentos do nosso pai, e não os mandamentos de Moisés, que são 613 preceitos de morte. Se um desses profetas descumpre qualquer uma da lei dos 10 mandamentos, ou o próprio Deus Israel, tem alguma coisa errada aí, não tem? Porque se está escrito lá, não matarás, um exemplo, não matarás, e você lê lá que Deus de Israel matou não sei quantos, matou crianças, matou idosos, matou humano, né? Vamos resumindo já, porque se você parar para ler o livro Bíblia, os 5 primeiros livros, você vai ver só morte, né? Matança em cima de matança. E aí, o que você me diz, você que está chegando agora aí, que ainda está no sistema religioso? É o nosso pai? É estranho, né? Porque se você fizer o que o Messias falou, compare os frutos para você ver se é bom, se não é, né? Se são iguais. Compare aí o que o Messias veio trazer pra gente, né? O Pai que ele veio revelar, um Pai de amor. E as obras do próprio Messias vão revelar o Pai. Então, olhe as obras do Messias, tudo que ele ensina pra gente, e compare com esses profetas aí do Velho Testamento. Compare com o próprio Deus Israel, para você ver que eu não estou mentindo, que eu não estou aqui querendo enganar ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou tentando passar a verdade que estava oculta há muito tempo. Outra coisa, irmãos, que eu acho de muita importância falar é a questão... É isso mesmo, irmã Juliana. É uma passagem que eu esqueci de falar agora aí, mas é bem isso aí. As pessoas têm costume de cultuar um Deus, né? Cantar para ele em um determinado templo, né? Lugar. E por falta de conhecimento, por falta de ler, examinar, elas não sabem, né, da passagem de Amós 5, 21, que o Pai diz que ele odeia e despreza essas festas, né? E então, assim, outra coisa que eu queria falar, deixar aqui para os irmãos que estão chegando, é a questão da blasfêmia. Se você pegar lá no livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 5, você vai ver que nosso Pai diz assim, através do profeta Isaías. Detalhe, o verdadeiro profeta do nosso Pai. Ele diz assim que o meu povo blasfema o meu nome de dia e de noite, né? Outras traduções falam incessantemente, ou o que ele quis dizer ali é que o povo está o tempo todo blasfemando o nome dele. E aí no versículo 6 ele diz assim, o meu povo saberá o meu nome naquele dia. Então, irmãos, o nome do nosso Pai a gente não sabe ainda. Tiraram, ali nas escrituras, foi tirado o Pai, como eu disse antes, né? E colocaram Deus para levar as pessoas ao erro. No versículo 6 ele diz que o povo dele só saberá o nome dele naquele grande dia. Então por que a criatura teima em dar nome ao Criador, em chamar de Deus? Né? Aí você vem e me fala assim, mas Deus é um título e tal. Realmente, é um título pagão. Né? É um título que veio lá da Grécia, né? Que se você for pesquisar, você vai ver que significa Zeus. Aí eu te pergunto, o nosso pai é grego?
O nosso pai é pagão? Não é, né? Nenhuma dessas coisas. Então, para que atribuir esse título a ele? Para que chamá-lo de Deus? É pai. O sistema religioso costuma encher a boca para dizer: ah, a gente é filho, a gente tem intimidade com o nosso pai. Aí eu pergunto: que intimidade é essa? Como é que você chama o seu pai terreno? Pelo nome dele? Por um título? Ou você atribui algum apelido? Ou você chama o seu pai de pai? A mesma coisa é o nosso pai do céu. Se ele está falando que o povo está blasfemando, está trocando a verdade pela mentira, né? Que isso é blasfemar. Está chamando ele de Deus ao invés de pai. Por que o ser humano insiste? Falta de pensar, raciocinar, ler direito, examinar. Porque se você ler lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 12, você vai ver assim, o Messias, o Salvador falando. Portanto, ele fala assim: aquele que vencer, farei coluna no templo do meu pai. E ali darei o meu nome e o nome do meu pai. Ou seja, no começo ali do versículo ele fala: aquele que vencer, aquele que herdar o reino. Lá no reino vai saber o nome do pai e o nome do filho. Não é aqui nessa terra, né? Então o Messias ele confirma o que o pai disse lá em Isaías 52, né? Que o meu povo saberá o meu nome naquele grande dia. Isso é muito importante, meus irmãos, porque se o pai está falando que qualquer outro título, a não ser pai, é blasfêmia, por que o ser humano insiste em blasfemar? A gente não pode ficar chamando o nosso pai de Deus depois que a gente conhece a verdade, sabe que ele é um pai amoroso, um pai zeloso, né? Do contrário, a gente vai estar comparando ele com aquele Deus sanguinário, matador, que em alguma passagem ele diz que ele é amor, mas também é fogo consumidor, né? E se você for reparar, o amor que ele tem, que ele diz que tem, nem se compara ao amor que o nosso pai tem por nós, né? E é bem isso, Mana Lucimara. Pai e Messias, erro zero, exatamente. Então, assim, uma live rápida que eu queria fazer aqui, só com o básico mesmo, né? Eu espero de coração que essas mesmas pessoas que hoje desprezam, né? Viram a cara, me tem por endemoniada. Umas até falaram para mim o seguinte: você precisa voltar a conversar lá com seu pastor e pedir para ele fazer uma oração bem forte e uma campanha de cura e libertação para tirar esse demônio que está no seu corpo. Brincadeira, irmãos? E essas pessoas continuam aqui no meu Face, né? Eu não excluí, não deletei, estão aí. Por quê? Porque os meus frutos são frutos do amor. São os frutos que o Messias me ensinou, né? Que eu tenho que amar meu próximo. É mandamento isso. E não desejar o mal, amaldiçoar, como no sistema religioso ensinam, né? E eu espero de coração que essas pessoas que estão aqui hoje, que vão ver essa live, que um dia entenderam talvez errado o que eu queria passar, eu espero que essas pessoas consigam enxergar a verdade, não pelo que eu estou falando, mas buscar por elas mesmas, né, essa verdade e se libertar de uma vez por todas do sistema religioso, porque em breve, muito em breve, tudo isso aqui vai acabar, né?
E infelizmente essas pessoas que estiverem presas no sistema religioso, elas vão perder a salvação, né? E é isso, meus irmãos. Uma passagem que me chamou muita atenção, eu cheguei a fazer um texto dela, compartilho nos grupos do WhatsApp e às vezes coloco aqui, alguém já deve ter visto. É o texto de Apocalipse 18, né? Eu fiz questão de colocar ali o Apocalipse 18 inteiro, para que quem lesse aquele texto entendesse o porquê que o Pai manda as pessoas saírem da religião. Né? Ele fala, sai dela, povo meu. Né? E daí ele diz que aquele que ficar na religião vai perder a salvação. Ele diz por quê, né? Porque aquela pessoa ela está sendo cúmplice de toda a morte, de todo derramamento de sangue dos santos que tiveram na terra. Né? Ou seja, foi enviado para nos mostrar a verdade desde o princípio os 24 anciões, né, que foram os verdadeiros profetas. Foi enviado o nosso Messias. Na verdade, o Messias quis vir, né? Eu procurando saber mais um pouquinho esses dias e vendo o vídeo do nosso irmão Robert, eu descobri aí que o Messias quis vir, né? Para nos mostrar a verdade. E o sistema religioso, erroneamente, eles falam que o Pai enviou o seu Filho para morrer por nós, né? No caso, ainda diz assim, seu Filho unigênito, que é um grande erro, né? Porque o Messias ele foi o primogênito, o primeiro da criação. Ele não é o único filho do Pai. Tem mais irmãos, tem mais filhos, né? Teve mais filhos que foram criados pelo nosso Pai. E então, assim, eles falam que o nosso Pai, no caso Deus deles, né, enviou o seu Filho para morrer por nós. A gente sabe hoje que é errado. O Messias, ele quis vir para passar a verdade, né? Deu continuidade aí no plano de resgate. Logo depois, como ele já tinha escolhido os 12 apóstolos, né, os 12 discípulos, eles ficaram para falar a verdade. E por fim, agora na última geração, os 144 mil selados e as 2 testemunhas, né? Que, ressaltando aqui, uma passou a verdade na América do Sul, pra gente, né? E a outra está fazendo seu trabalho na América do Norte. E assim que ela terminar, tudo vai se iniciar da grande tribulação, tudo aquilo que está lá no livro de Apocalipse, né? E aqueles que aceitaram a verdade, reconheceram a verdade, esses não vão ficar aqui para passar a grande tribulação. Esses, eles vão ficar no lugar preparado, um lugar que o Pai preparou desde da fundação do mundo, né? Esse lugar tem várias passagens que descreve ele. Uma delas é Isaías 35. E ali a gente vai ficar protegido pelo nosso Pai, né? Durante o período todo da grande tribulação. E essas pessoas que infelizmente rejeitaram a verdade, não quiseram, essas vão ficar na grande tribulação e vão sofrer. E os religiosos, né, seriam, porque não quiseram sair aí da grande Babilônia, né, não quiseram sair e continuaram sendo cúmplices da morte de todos esses que eu falei aí que foram enviados para trazer a verdade. A gente tenta passar isso para as pessoas hoje e, como eu disse, é um pouco complicado, né, porque elas estão tão acostumadas no mundo de mentira, estão tão acostumadas a ouvir mentiras, que quando a verdade chega, elas não querem acreditar, né? E isso é complicado. Por conta disso, muita gente vai acabar sofrendo. As pessoas, elas não conseguem usar o cérebro, digamos assim, né? Elas não conseguem
raciocinar, pensar por elas próprias. Elas foram condicionadas desde que nascem nesse mundo de mentira. Todos nós, né? Fomos condicionados a ter alguém que faça isso por nós, né? Alguém que pense por nós, que haja por nós. E sempre tem uma liderança, sempre tem um líder, né? As pessoas elas estão acostumadas com isso. Então, a partir do momento que a gente mostra que é tudo ao contrário do que a gente aprendeu aqui nesse mundo, as pessoas elas começam a nos ver diferente, né? E não querem acreditar. Mas a verdade está sendo espalhada, né? Tenho deixado mensagens quase todos os dias, né, no Face. Meu Face está aberto ao público para quem quiser ver. Compartilho mensagem dos irmãos, sempre trazendo a verdade aqui para todo mundo ver. E é aquele negócio, né, irmãos? Livre-arbítrio. O nosso Pai, ele não vai forçar, e muito menos a gente, né? O que a gente tem que mostrar aqui são os frutos do nosso Pai, né? Amor ao Pai e amor ao próximo. E é isso que a gente tem tentado fazer. Então, assim, meus irmãos, é uma live breve, né? Acho que até demorei um pouco mais do que previsto, mas é mais para passar o básico mesmo e deixar o espaço aqui para as pessoas. Quem quiser me procurar, pode vir no meu PV, pode vir falar comigo, né? Eu digo dessas pessoas que outra hora rejeitaram, não quiseram mais saber, e eu tô aqui à disposição, né? Eu não sou maior do que ninguém, não sou líder religiosa, eu sou irmã, né? Como o Messias ensinou em Mateus 23, somos todos irmãos. Não devemos chamar ninguém de líder, né? De mestre e nem de pai, porque só há o Messias, que é o nosso líder, nosso mestre, e o Pai lá do céu. Então, assim, quando eu digo para vocês que estão chegando, quiser tirar dúvida, vem no meu PV, venham, porque é com o maior prazer que eu vou estar ajudando mais um irmão a se libertar das garras de Israel, né? De um anjo caído chamado Israel, Satanás. E é assim, meus irmãos. Acho que o que eu tinha para falar foi falado, né? E agradeço aí os irmãos que puderam participar da live, ajudar aí com a mensagem, né? Ajudar um pouquinho o que eu tava falando. E é isso daí, tá? Beijinho aí para todo mundo. Boa noite.